No vídeo de hoje, quais as melhores ferramentas para se estudar a Bíblia? E falando em Bíblia, será que a Bíblia que a gente tem hoje foi muito modificada do tempo em que ela foi escrita? E mais, um cristão que é músico pode tocar em outros lugares sem ser na igreja? Não responde agora. Vamos ver a abertura e a gente volta já. Trocando Ideias 221 no ar. Como vai, pastor? Vou bem, Tiago, animado. Essa mesa aqui, esse encontro aqui é fantástico, né? Trocando ideias. É verdade. Estamos aqui trocando ideias, mas à luz da Bíblia, não é verdade? É isso mesmo. Então, vamos juntos. Vamos então para a primeira participação do Trocando Ideias de hoje. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, pelas perguntas que vocês têm mandado. Tá com dúvida aí na sua casa em relação à Bíblia, sua vida cristã? Manda para cá a sua pergunta, trocandoideias@lpc.br. A nossa produção recebe as perguntas e passa para a gente conversar com você aí que está em casa. Romário Vitor, graça e paz, irmãos, eu estou querendo me aprofundar mais nos meus estudos da Bíblia e gostaria de saber as principais ferramentas que o reverendo Hernandes usa para estudar a Bíblia. Ô Tiago, estudar a Bíblia é uma coisa fascinante. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu diria que a Bíblia é uma mina, onde quanto mais você cava, mais tesouros você encontra. É uma fonte inexaurível, inesgotável, de riquezas insondáveis. Agora, não há atalho para estudar a Bíblia. Não existe um programa que eu vou lá, pá, apertei uma tecla, abriu o horizonte. Agora sim sei tudo. Não, é estudar, é ler. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê. E a Bíblia diz que você pode, lá no Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite é você, ao ler o texto, ir ruminando o texto, meditando no texto. Então, primeiramente, é ler a Bíblia. Em vez de ir para ferramentas, não, aqui é ler você. Leia. Leia de novo. Eu gosto muito, Tiago, de morar num livro da Bíblia. Então... O que significa isso? O que é morar num livro da Bíblia? Eu estou escrevendo os comentários bíblicos, por exemplo. Então, hoje eu estou terminando de escrever 2 Samuel. Então, eu estou morando em 2 Samuel. Lendo, relendo, lendo de novo, lendo outra vez, tornando a ler. Depois que eu faço a minha leitura, eu vou agora recorrer a bons comentários. Por quê? Porque irmãos muito mais experientes que eu, com muito mais conhecimento que eu, já se debruçaram nesse livro. Já escreveram sobre esse livro. Já ofereceram a sua contribuição acerca deste livro. Eu vou pegar carona com eles. Eu vou subir nos ombros dos gigantes para ter uma visão mais larga, mais ampla, mais elevada. Eu não posso achar que eu detenho todo o conhecimento. Eu preciso beber nessas fontes. E todos nós, Tiago, aprendemos com outros. Só Deus é original. Você pega, por exemplo, Aurélio Agostinho, o grande corifeu dos pais da igreja, aprendeu com Paulo. Você pega Calvino, que foi um fenômeno do século XVI, aprendeu com Agostinho. Então, você pega os teólogos contemporâneos, aprenderam lá com os puritanos. Então, nós aprendemos com os mestres do passado, e os livros são os nossos mestres. Então, minha palavra para você, meu irmão, leia a Bíblia, tenha bons livros, forme uma boa biblioteca, né? De um livro de, por exemplo, um bom livro de teologia sistemática, eu recomendo o livro de Berkhoff, por exemplo, bons comentários bíblicos, exegéticos, onde você possa ver como aqueles irmãos que escreveram trataram das línguas originais, abrindo novos horizontes para você. Então, não tem atalho, é ler, é estudar, é meditar, é se afadigar na palavra, como Paulo diz para Timóteo.
O Odair Menezes nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: Pastor, o que o senhor acha do músico cristão que toca na igreja e também no meio secular, como o seu trabalho? Odair, Odair. muito obrigado por mandar essa pergunta, porque este é um assunto sensível e precisa de esclarecimento. Primeiro, eu acho que é preciso definir o que é secular. É possível que haja um músico que trabalha na igreja, que toca na igreja, que seja membro de uma orquestra sinfônica, do município, do estado. Agora, penso eu que não é consistente um músico estar tocando na noite lá, num bar, onde as pessoas estão bebendo, dançando, numa boate, num ambiente completamente avesso às coisas de Deus, e domingo está tocando na igreja. A pessoa vai ver o camarada tocando lá na boate, e aí ele é convidado para ir na igreja no domingo, e aí vê o mesmo cara que está tocando na boate, tocando louvor. Ué, como? Como? Tem que ter consistência. É por isso que você vai perceber lá no Antigo Testamento, tinha os levitas. Eles eram consagrados. A vida deles tinha que estar afinada com aquilo que eles estão fazendo lá dentro da igreja. Agora, imagine que esta igreja tenha condições de sustentar os músicos. A igreja deve fazê-lo. Ele é um profissional. Ele estudou para isso, ele se preparou para isso, ele deve se consagrar a isso. Agora, quando um músico toca em ambiente completamente contrário ao culto divino, que é santo, ele não na igreja não existe profissional, eu sou um profissional, não, a igreja é culto. E culto implica em que a vida do adorador tem que estar na frente daquilo que ele faz. Eu posso ser o melhor instrumentista, é por isso que você não traz um músico que não é convertido para tocar na igreja. Porque se fosse assim, podia também. Eu sou um profissional, sou um músico profissional. Não serve para tocar na igreja. Porque a vida do músico é a vida da sua música. É inconsistente. A gente pode dividir isso então entre santo e profano? Secular, pode, e é por isso que a Bíblia diz lá o seguinte: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Na casa de Deus, tudo tem que ser santo ao Senhor. A vida do músico e a música que ele toca. Está lá no Salmo 40, versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se a sua área é essa, é hora de você repensar essa questão. Não dá para andar com o pé numa canoa e outro na outra canoa, e servir ao mundo e servir à igreja ao mesmo tempo. Obrigado, pastor. Obrigado, Odair. Está aí então a resposta do reverendo Hernandes. A próxima participação vem do Gabriel Oliveira. A paz do Senhor, o meu nome é Gabriel e gostaria de saber como podemos ter certeza de que a Bíblia que temos não foi modificada na época em que só a Igreja Católica Romana tinha as Escrituras e de que algumas partes dela foram traduzidas errada ou acrescentados textos que foram traduzidos do hebraico para o latim. Veja bem, a Bíblia é um livro inspirado. A Bíblia contém a revelação de Deus, o mesmo Deus que assistiu o processo da composição, porque homens santos de Deus escreveram, é o Deus que assistiu na tradução e no seu conteúdo atual. Então, veja bem, nós temos, primeiramente, a Bíblia foi escrita em hebraico, no Velho Testamento, textos de aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Você tem a primeira tradução
do hebraico para o grego, que foi feita no período do governo ptolomaico, que nós chamamos de Septuaginta. Depois nós temos mais no século, na história do cristianismo, a versão, né, que foi traduzida para o latim, a Vulgata Latina, né, com Jerônimo. Esses textos são confiáveis porque não há contradição com os textos originais. Toda tradução que for feita, a partir do hebraico e do grego, precisam ser conferidas à luz dos originais se estão certas. Se alguma tradução foi feita e não tiver consistência, é só checar nos originais se essa versão foi boa. Tanto é fato que nós temos versões hoje que são passíveis de crítica. Passíveis de crítica. E por quê? Porque elas precisam ser conferidas com os textos originais. Louvado seja Deus por isso. Então, quando você tem hoje a sua Bíblia, você tem uma versão que é digna de confiança. Não estou falando de paráfrase, porque existem textos hoje que não são uma tradução, existe uma paráfrase, né? É uma linguagem poética, mas não está traduzindo o texto. Então, mantenha a tradução do texto para você. Hoje nós temos, por exemplo, na língua portuguesa, a corrigida, nós temos hoje a atualizada, hoje nós temos a nova atualizada, apenas colocando não o conteúdo, mas colocando em termos da gramática mais atualizados. Nós temos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução antiga. Nós temos a King James, que foi feito no período dos puritanos. Nós temos hoje a nova versão internacional. Hoje tem-se a Bíblia na linguagem de hoje, que sofreu muitas críticas, precisa de examinar tudo com muito critério, porque às vezes tem alguns textos que não estão bem de acordo com os originais. Então, o que é importante é que a Bíblia é um livro que merece confiança na sua tradução fidedigna. Pastor, algumas dessas traduções ou versões a gente deva tomar cuidado, não seja muito confiável? Olha, eu diria para você, Aníbal Pereira Reis foi um padre convertido ao protestantismo, foi pastor batista, foi na sua época, na década de 80, o maior apologeta cristão brasileiro. Ele escreveu um livro chamado A Bíblia Traída, e fazendo uma referência à Bíblia na linguagem de hoje, porque no entendimento dele, naquela época, a Igreja Romana, com alguns teólogos mais de linha liberal, fizeram essa tradução e aqueles textos mais densos da cristologia, sobretudo da expiação, da redenção, eles deram enfraquecida nos seus termos. Então, toda versão ela é passível de análise, sempre tendo os originais como a referência principal. É por isso que eu, por exemplo, uso a versão revista e atualizada. Uma versão, para mim, clássica, fiel aos originais. E eu, pessoalmente, já tive muitos convites para mudar a minha versão, para pegar uma outra versão com um português mais simples, mais popular. E eu digo assim, eu não vou mudar, até porque nesses 65 anos de vida, eu sempre li nessa versão, os textos que eu sei de cor são dessa versão, acho que ela é bela, é consistente, ela é fiel aos originais e atende perfeitamente à necessidade. Então, o que é importante para quem está nos acompanhando é o seguinte, merece confiança esse livro. Não tem nenhuma interpolação, acréscimo ou desvio do conteúdo nessas versões que nós temos à nossa disposição. Então pode ler a sua Bíblia com confiança de que você está lendo a Palavra de Deus. Este é o Trocando Ideias, um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito da igreja. Não é verdade, pastor? É verdade, Tiago. E eu tenho tanta alegria de falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Para mim, uma das igrejas mais relevantes evangélicas do Brasil. Uma igreja muito
relevante na área das mídias sociais hoje, uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja que tem recebido pessoas, Tiago, semana após semana. O que atrai as pessoas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros não é porque ela tem novidades, não é porque ela tem cultos assim arrebatadores, com bandas famosas, é a palavra. Simplesmente a pregação fiel da palavra de Deus. Então, se você mora em São Paulo, venha fazer-nos uma visita. Se você mora fora de São Paulo, acompanhe a programação da igreja pelo canal do YouTube, pela IPP TV. Pastor Erivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder fascinante, um homem que tem sido usado nas mãos de Deus. Eu tenho o privilégio de fazer parte da equipe pastoral da igreja e você é o convidado para estar conosco e acompanhar toda a programação. Será uma bênção ter você com a gente. Nossa gratidão pelo seu tempo conosco aqui, viu, pastor? É uma honra para mim, Tiago, estar aqui. Deus abençoe a todos vocês aí que estão nos acompanhando. E fique com a gente, porque na semana que vem tem mais, não tem? Com certeza. Estaremos juntos. Obrigado pela sua companhia conosco até o finalzinho. A gente espera você no próximo Trocando Ideias.